Bom, pega aí papel e caneta. Vamos à palavra de hoje. Nós vamos nos basear no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós estamos falando de algumas características, circunstâncias, situações de um homem segundo o coração de Deus. A ideia desse devocional é a gente, através dos exemplos da vida de Davi, conseguimos assim de alguma maneira nos conformarmos ao padrão de uma pessoa segundo o coração de Deus. É claro, quando a gente fala de Davi, a gente não eleva Davi acima de Cristo, né? Cristo foi o único homem que andou entre nós e que nunca teve pecado. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos começar a partir do versículo 1. E hoje eu quero fazer esse devocional um pouco diferente. Nós vamos fazer de forma expositiva. Nós vamos acompanhar alguns versículos e falar sobre os aspectos do versículo. Versículo 1 do capítulo 30 de 1 Samuel diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. No versículo 2, a Bíblia vai apresentar os prejuízos desse momento na vida de Davi. Olha o que diz o versículo 2. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Bom, no capítulo anterior, a gente vê Davi em uma aliança com o rei filisteu. Eu não quero nem entrar nas questões que levaram Davi a se aliançar com Ax, o rei dos filisteus. Então, não vamos entrar na questão do porquê, de fato, isso está acontecendo com Davi. Porém, eu acredito numa coisa, tá? Se o Davi estivesse junto com a família dele no momento do ataque e não estivesse pelejando uma batalha que não era dele, provavelmente esse momento seria diferente na vida de Davi. Vamos dizer assim que Davi estava no lugar errado. Ele deveria estar com a família dele. É bom a gente lembrar, presta atenção numa coisa, Davi, ele não é qualquer um. Davi, ele é um homem que ele tem uma história, ele já tem uma história com Deus. Eu vejo muitas pessoas nos dias de hoje atrás de um evangelho líquido, né? Um evangelho pré-pronto, o evangelho das coisas rápidas. Uma coisa que eu acho que Deus leva muito em consideração é a história que a pessoa tem com ele. Você lembra o que ele fala de Jó para Satanás? Quando Deus está fazendo um relato a respeito de Jó a Satanás, ele está contando uma história que Jó teve com ele, que tem com ele. Então, às vezes, as pessoas elas ficam equivocadas em que aspecto? Em pensar que uma única oração pode resolver todo um problema. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Mas uma coisa que eu quero acentuar nesse momento é que Deus leva em conta a sua história que você tem com ele, o seu relacionamento com ele. Então, independente se Davi está certo ou se ele está errado de estar se aliando aos filisteus, e nesse momento acontece essa tragédia, você vai ver no decorrer do texto que a história de Davi com Deus tem peso nesse momento de caos na vida dele. É de suma importância quando nos relacionamos com Deus, nós estarmos muito mais preocupados no tipo de relação que eu estou desenvolvendo com Ele do que tão puramente os milagres que Ele está fazendo. Às vezes, Deus não está nos dando nenhum tipo de milagre, mas Ele está se relacionando com a gente e de fato é isso que Ele quer. Versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, Davi se deparou naquela situação com os homens, né? E eles ali percebem as perdas. E olha o que diz o versículo 4. Então
Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Deixa eu te falar uma primeira coisa aqui de uma característica de um homem segundo o coração de Deus que está lidando com um caos na vida dele. Afinal de contas, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, eles perderam a cidade, eles perderam o equilíbrio emocional. São muitas perdas contabilizadas aqui. Agora, olha como esse cara está se movendo. Primeiro, Davi se relaciona consigo mesmo. Em que aspecto? De que maneira que ele faz isso? Ele sente o momento, e a gente já falou isso aqui em outros devocionais. Ele sente o momento, ele se permite. Presta atenção num detalhe, é algo urgente. Levaram a família dele, tem urgência nisso. Mas ele não sai correndo feito um louco, chorando pelo caminho para alcançar os inimigos e resgatar a família. Presta atenção numa coisa, ele para. E para quê? Ele para chorar. Ele está se relacionando com a dor dele. Ele está dando um tempo para a dor dele. E isso não significa que ele não é espiritual. E o texto vai dizer que eles choram até não conseguirem chorar mais. Entende-se o quê? Que ele chorou até não ter mais força para chorar. E quando a força de chorar termina, ele começa a empreender força em outro ambiente, em outro aspecto da vida dele. Olha o que diz agora o versículo de número 6, do capítulo 30 de 1 Samuel. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Tem dois aspectos nesse versículo. Primeiro, é o segundo passo de Davi. Por quê? As pessoas estão pensando em apedrejar Davi. Mas olha só, Davi nesse momento, ele começa a se relacionar bem com a dor dos outros. Ele entende o momento daqueles homens. Afinal de contas, eles perderam família. Por que eu estou falando isso? Mais adiante a gente vai perceber um outro aspecto que comprova isso. Você vê que nesse momento, apesar das pessoas quererem apedrejá-lo, apesar da ira das pessoas, ele se mantém calmo, ele se mantém equilibrado, porque o alvo dele não é as pessoas. Ele consegue entender que eles estão naquela situação por causa do que está acontecendo. A gente precisa sempre, diante de uma situação difícil com as pessoas, olhar o contexto dela. Quem é essa pessoa de fato? Quem verdadeiramente é essa pessoa? Por que ela está fazendo isso? É porque ela está nervosa, é porque ela está num momento difícil na vida dela. Vale a pena você exercitar isso. Agora, nesse versículo também acontece uma outra coisa. O que te difere dos outros não são os problemas, porque você percebe, todo mundo está dentro do mesmo problema. Agora, tem gente que quer apedrejar Davi. Porém, Davi, ele tem uma outra atitude. Ele não quer brigar. Ele não quer arrumar confusão. Perceba que enquanto tem gente diante da mesma situação querendo apedrejar Davi, o Davi está se fortalecendo em Deus. O que te difere das pessoas não é os problemas que elas enfrentam diferente dos seus. É a maneira como você se comporta após os problemas. E aqui está uma grande prova disso. O Davi tem um comportamento diferenciado em relação aos seus homens. No versículo 8, olha que bacana. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse. Terceiro, Davi se relaciona com Deus, Davi está orando. Mas olha o detalhe da oração de Davi. Ele está orando sem que suas emoções conduzam a oração dele. Ele não fala, me entrega, eu vou atrás, eu quero, me dê, eu preciso. Ele simplesmente olha para Deus e faz algumas perguntas. Ele quer saber o posicionamento de Deus. Que parte extraordinária é essa que me ministrou muito hoje. Ele está se relacionando com Deus sem que suas emoções conduza a oração, conduza o relacionamento. Nós precisamos desenvolver essa característica de nos relacionarmos com Deus sem permitir que as nossas emoções influenciem na relação
na oração e na adoração. Por último, o versículo 9 eu encerro, diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Lembra que eu falei para você que o Davi, ele entende o contexto desses homens? Olha agora, os homens que queriam apedrejá-lo, agora estão marchando junto com ele para resgatar as famílias. Que maturidade! Há pouco tempo atrás, aqueles meninos estavam querendo matá-lo, mas ele é maduro, ele entende, eles não são isso, eles são meus liderados, eles estão reagindo dessa maneira por causa do momento. A gente precisa desenvolver essa maturidade. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que estão comigo nesse momento. Perdoa os nossos pecados. Limpa-nos das nossas iniquidades. Purifica-nos, ó Pai, na Tua verdade, na Tua palavra. Senhor, quantas pessoas aqui comigo agora nesse momento estão passando por dias difíceis, por dias de agonia, por dias de caos, Senhor. Quantas pessoas aqui nesse momento estão sofrendo na alma, o coração está apertado, vontade de chorar, talvez já estão à beira de uma depressão, Senhor, porque as tragédias da vida acontecem em todo o tempo, Senhor. A gente sabe disso, a gente passa por isso. Mas nessa noite, que o Teu Espírito, nesse momento, Senhor, possa nos dar o comportamento de uma pessoa segundo o coração de Deus. Que Ele possa nos ensinar, que Ele possa nos conduzir, que Ele possa refrigerar nossa alma. Senhor, eu sei que Tu também entende o nosso momento, Pai. Tu sabes o quanto nós conseguimos ir adiante. Tu sabes o quanto nós conseguimos suportar. Mas nesse momento, eu quero orar juntamente com essa pessoa que está à beira, Senhor, de um ataque de nervos, Senhor, que está angustiada, amargurada, que está preocupada. E nós entramos juntos na Tua presença nesse momento, Deus, para clamar a Ti. Não que as nossas emoções estejam, ó Deus, de alguma maneira influenciando a nossa adoração, a nossa oração, porque nós estamos entrando na Tua presença nesse momento como filhos, Senhor, como filhos. E Tu conheces o nosso coração. E Tu sabes, ó Deus, que há tempo para todas as coisas, e nós cremos nisso, Senhor. Há tempo de orar, há tempo de clamar, há tempo de adorar, há tempo de pedir perdão, há tempo de se reconciliar, há tempo de ficar em silêncio, mas nós também entendemos, ó Pai, que há tempo de pedir, porque a Tua palavra nos ensina a pedir, ó Pai. Mas nós queremos pedir segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoe os lares aqui representados. Abençoe as famílias que estão agora aqui me assistindo, me ouvindo. Seja onde ele estiver, no carro, em casa, no smartphone, no tablet, na TV. Pai querido, nós cremos que esse momento, nesse devocional, é um momento de cura, é um momento de restauração, é um momento de milagre, é um momento, ó Pai, de mudança, é um momento de um mover espiritual. Não importa onde estamos, como estamos, com quem estamos, ó Pai, nós acreditamos que a oração da Tua igreja tem poder e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, Senhor, será ligado no céu também. E nós queremos ligar agora aqui na terra um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de milagre, um tempo de sobrenatural, mas também um tempo de maturidade, um tempo de alinhamento de caráter, um tempo em que o Teu Espírito gera temor em nós. Um tempo, ó Pai, de saúde espiritual, de saúde emocional, um tempo de apenas falar a verdade, um tempo de se comportar como Jesus, um tempo, Pai, em que nós iremos revelar ao mundo que somos verdadeiramente Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Por isso que a Tua graça nos abasteça nesse momento. Que Tu possa visitar também os hospitais nesse momento, que Tu possa visitar aqueles que estão enfermos em casa, que Tu possa visitar aqueles que estão de luto, que Tu possa visitar por Tua misericórdia aqueles que precisam de trabalho, aqueles que estão sem alimento à mesa. Visitar também a mesa do órfão e da viúva. Nos dá condições, ó Pai, de alcançar essas pessoas. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada vida, Pai, a cada vida a qual a minha voz nesse momento, Senhor, está alcançando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.
Nos ajude compartilhando esse trabalho, essa live, seja o áudio, compartilhe, alcançar mais vidas. Tenha uma boa noite, ou quem sabe um bom dia, se você está ouvindo pela manhã. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã, sexta-feira, nós encerramos esse assunto do segundo coração de Deus. E eu te espero, tá bom? Quero orar com você e meditar na palavra juntamente com você. Deus abençoe você e sua família. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.